Então, a autonomia é preciso que ela seja vista junto com a alteridade, e é preciso que a gente entenda que é impossível falar em autonomia sem falar em dignidade. Não há como a gente dizer que uma pessoa é autônoma se ela não consegue exercer de forma digna a sua autonomia. Bom, dentro desse contexto, o que seria então uma vida digna? O que seria então autonomia no fim de vida? Autonomia no fim de vida seria eu poder escolher o que é um fim de vida digno para mim. E se o Estado, ou se o Conselho Federal de Medicina, ou se o Poder Judiciário limitam essa autonomia, nós estamos diante do modelo paternalista. O modelo paternalista ele não existe só na medicina, né? O modelo paternalista ele vai existir toda vez que a gente tem alguém que pode ser uma pessoa jurídica, como o Estado, alguém que dita para mim, indivíduo, qual é a melhor forma ou qual é a forma que eu tenho que viver. Então, esse é o contexto que a gente vive hoje de autonomia no fim de vida no Brasil. Um contexto em que a medicina, especialmente a medicina, está ainda muito baseada no curar. Vocês são treinados para curar os pacientes. E vocês, profissionais de saúde, futuros profissionais de saúde, precisam conseguir olhar para o paciente e falar: olha, tudo bem que você não quer fazer a 6ª linha de quimioterapia. Eu vou continuar do seu lado. Eu vou continuar cuidando de você para que o desfecho aconteça com o menor sofrimento possível. E eu vou tentar te ajudar durante esse tempo a ter a melhor qualidade de vida possível para que você exerça a sua biografia. O contrário disso seria eu dizer: imagina, você está desistindo de viver? Vamos fazer a 6ª linha de quimioterapia, vamos ajuizar uma ação, vamos pedir para o Poder Judiciário mandar a operadora de saúde pagar X mil por mês, mesmo sabendo que esse paciente vai passar os próximos 2 meses no hospital cheio de efeito colateral dessa linha de quimioterapia. O que eu estou preservando aqui? A vida biológica e não a vida biográfica. Enquanto nós continuarmos com essa visão de vida biológica em detrimento da vida biográfica, nós não vamos conseguir avançar na discussão de autonomia no fim de vida. E aí, diante de uma evolução social, a gente tem hoje, no Supremo Tribunal Federal, 3 ações diferentes, pedindo que o Supremo reconheça o direito à recusa de tratamento, mesmo que, ao recusar o tratamento, o paciente venha a óbito. Entendendo que, se o paciente for maior de idade, se ele for capaz, se ele entender o que ele está recusando e as consequências dessa recusa, é um direito dele, porque assim a gente preserva a autonomia, assim a gente preserva a dignidade. Mas, infelizmente, essa não é ainda a posição do Conselho Federal de Medicina, porque a posição do Conselho Federal de Medicina ainda é uma posição calcada na vida biológica. Ainda é uma posição que diz para vocês, médicos: a sua obrigação é curar o paciente. A sua obrigação é não deixar o paciente morrer. A sua obrigação é zelar pela vida biológica do paciente, ainda que este paciente não queira ficar vivo. E isso, gente, só acontece porque nós temos muita dificuldade de lidar com a morte. Porque se a morte fosse entendida, fosse encarada como um fato natural, inexorável a todos nós, a gente não lutaria tanto assim contra ela. E a gente não entenderia a morte como um fracasso. A gente não entenderia a morte como algo contra o qual eu preciso lutar e preciso ganhar. Mas eu costumo sempre dizer, nessa guerra de braço entre ser humano e morte, a gente já sabe quem ganha. Pode demorar 10 batalhas, mas a morte vai ganhar. A que preço que nós vamos passar por 10 batalhas? É isso que a gente precisa pensar. Então, a gente já sabe
e já sabe, já tem um tempo, que o descumprimento da vontade do paciente em fim de vida, ou seja, o descumprimento do testamento vital, é uma conduta antiética, ela é inconstitucional e ilegal. E, portanto, o médico pode ser processado no Conselho Regional de Medicina e pode ser processado também na Justiça Comum. E a gente já tem atualmente penalistas dizendo que dá para enquadrar o desrespeito à vontade do paciente no crime de lesão corporal ou no crime de constrangimento ilegal. Então, apesar do Conselho Federal de Medicina ainda ser muito conservador no que diz respeito à autonomia do paciente, a gente tem visto no mundo jurídico um movimento cada vez mais autonomista. Eu vou morrer. Eu quero morrer segundo os meus próprios termos. Essa é a lógica da autonomia do paciente em fim de vida. Pacientes que já têm uma doença grave, que já têm uma condição incurável e que querem escolher como eles vão terminar com a própria vida.